Viva. Você agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, nesta manhã. Deus abençoe mais uma vez, graça e paz, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a sua vida. E nessa manhã eu trouxe um assunto bem interessante para nós começarmos essa sexta-feira e iniciarmos esse final de semana, né? Que é a cura da mulher encurvada no sábado, uma lição de amor e liberdade. Mas antes disso, vamos falar com Deus nessa manhã. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado pela sua proteção e direção. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Como também neste dia, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de mágoa, de inveja, de rancor, espírito de vício e espírito de prostituição. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que o Teu servo faz nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, a cura da mulher encurvada no sábado, uma lição de amor e liberdade. O texto está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. E hoje aqui nós vamos refletir sobre esse poderoso relato do Evangelho de Lucas, onde Jesus realiza essa cura surpreendente dentro da sinagoga, em um dia de sábado. Então esse evento aqui, ele não só revela a compaixão de Cristo, de Jesus, mas também nos desafia a reconsiderar nossas próprias tradições e posturas em relação à lei e ao amor de Deus. Então o texto diz assim, abre aspas, Lucas capítulo 10, versículo 10 ao 17. E ensinava num sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que havia 18 anos, tinha um espírito de enfermidade e andava encurvada e de maneira nenhuma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Mas o principal da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser curados, e não num dia de sábado. Então o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vós não desata no sábado o seu boi ou o seu jumento do curral, e o leva a beber água? E não devia esta mulher, que é filha de Abraão, a quem Satanás havia preso por 18 anos, ser solta desta prisão no dia de sábado? E ao dizer essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que se faziam por ele, por Cristo. Então, vamos entender o contexto histórico dessa situação, né? Contexto histórico e cultural. Jesus, ele estava onde? Dentro de uma sinagoga, que era um local de ensino e adoração religiosa, e o sábado era um dia sagrado para os judeus, onde o trabalho era estritamente proibido. Então a mulher mencionada aqui no texto estava encurvada há 18 anos, indicando não apenas uma condição física, mas também uma vida de sofrimento e opressão espiritual.
Então a menção de que ela tinha um espírito de enfermidade sugere que sua condição ia além do físico. Ela estava sob um ataque espiritual há 18 anos. E assim nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja. Essa mulher estava dentro da sinagoga, onde era lido a palavra de Deus, onde tinha adoração, mas ela mesmo assim estava com esse espírito de enfermidade na vida dela há 18 anos. Então, há 18 anos que ela entrava e saía na sinagoga com aquele espírito de enfermidade e ninguém conseguia detectar, enxergar que era um espírito maligno que estava causando aquela enfermidade naquela mulher. Ninguém conseguia, né? Então, isso é bem atípico nos nossos dias. Pessoas que estão doentes espiritualmente congregam junto com outros irmãos, mas não é detectado por quê? Ela não chegou-se a Jesus. Ou Jesus não está presente naquele lugar, né? Então, aqui nós temos a ação de Jesus. Jesus, ao ver aquela mulher, ele não apenas observou que ela estava encurvada, mas ele chamou ela. Isso demonstra o olhar atento e a compaixão de Cristo. Ele não esperou que ela fosse pedir ajuda ou levantar a mão, ir lá para... Não, Jesus foi até ela. Jesus tocou nela. Então a cura que Jesus realiza é instantânea e resulta em adoração. Então, hoje eu já falei aqui outras vezes, as pessoas dizem assim, outro dia eu ouvi alguém, hoje quase a gente não vê mais milagre. É porque também a resposta que as pessoas vão dar, Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu já ouvi testemunho de pessoas que as pessoas glorificam mais a sua fé do que a Deus. Eu já falei aqui, né? A fé possibilita o milagre, mas o milagre é uma ação da vontade de Deus, assim como foi aqui. Foi uma ação da vontade de Jesus. Aquela mulher estava encurvada há 18 anos, já estava acostumada com aquela enfermidade no corpo. Todos estavam acostumados com aquela enfermidade. Era mais fácil ver ela com enfermidade do que ser curada. Ok? Mas Jesus foi até ela. E essa cura resultou em adoração. É o que eu ia falando. Muitos, quando recebem milagre, em vez de adorar a Deus, dão um alto testemunho do poder da sua fé. Por isso que os milagres estão esfriando. Acontece na vida de uns, não acontece na vida de outros. Porque Deus, Ele é onisciente. Então a mulher que estava presa por anos, agora se levantou e começou a glorificar a Deus, mostrando que a cura traz não apenas libertação física, mas também um retorno ao propósito de adoração, ao retorno. Mas o lembrete é esse, ela estava há 18 anos com aquela enfermidade, e há 18 anos que ela, mais de 18 anos, ela entrava ali naquela sinagoga, e nenhum desses líderes que se levantaram contra Jesus, contra o milagre, percebeu que ela estava com um espírito maligno causando aquela enfermidade. Ok? Outro ponto aqui, né, já estávamos falando, que é a reação da liderança religiosa, dos líderes religiosos. A indignação do principal da sinagoga foi revelada, do sumo sacerdote, do líder, do dirigente. Esse homem está tão preso à lei, às tradições, que não consegue ver a obra de Deus diante dele. Então essa mentalidade é um alerta para todos nós sobre como podemos focar nas regras e perder de vista o amor e a compaixão. É o que esse homem tinha perdido aqui. Ele tinha perdido de vista o amor e a compaixão. Ele tinha perdido de vista a ação de Deus, porque ele estava preso às tradições. Ele estava preso ao que não pode fazer. Então Jesus, ele responde com uma comparação que expôs a hipocrisia. Se os líderes cuidam dos seus animais no sábado, por que não poderiam cuidar de uma filha de Abraão? É o que acontece.
Se não é para fazer nada, então fica sem comer o dia todo. Entendeu? Então Jesus expôs a hipocrisia. E depois disso tudo, o que é que nós podemos fazer de aplicação prática em cima desse texto? Qual a nossa aplicação prática? Primeiro ponto, compaixão. A compaixão de Cristo é um exemplo para nós. Por quê? Assim como Jesus demonstrou compaixão, nós somos chamados a olhar ao nosso redor e identificar aqueles que estão sofrendo, seja fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. O espiritualmente também comanda o emocional, comanda o físico. Então nós devemos ser um agente de cura e amor em um mundo em que muitas vezes está indiferente. Pessoas indiferentes até mesmo dentro da igreja. São indiferentes ao milagre, indiferentes ao amor de Deus, indiferentes à ação que Deus quer prover ali naquele lugar. Ou seja, muitos querendo se promover individualmente, em vez de promover o amor de Deus, em vez de promover a autoridade do nome de Jesus. Segundo ponto é desafiar nossas tradições. Nós temos que estar com a mente aberta para aprender sempre com tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós. A palavra de Deus traz mudança, ela renova-se a cada manhã e nós também temos que nos renovar, não ficar preso ao passado. Então, precisamos refletir muito sobre tradições e dogmas criados pelo homem, né? Que nos mantém presos e afastados do amor de Deus. Terceiro ponto aqui, fala sobre liderança, né? A cura da mulher encurvada é um símbolo da libertação que Jesus ofereceu a todos nós. Então, a liberdade em Cristo. Então, Jesus nos liberta do pecado, da culpa e do legalismo, né? Então, quando aceitamos essa liberdade, nós somos chamados a compartilhar o evangelho com os outros. Ontem eu comentei aqui sobre Paulo diante de um governador romano chamado Félix, que o governador Félix é símbolo de corrupção, e ele pediu dinheiro a Paulo para libertar Paulo, né? Então, quando nós somos libertos em Cristo Jesus, o evangelho dele faz parte da nossa vida agora. Então a liberdade serve para nós nos alegrarmos, que é o próximo ponto, a alegria da adoração. Então, assim como a mulher glorificou a Deus após a sua cura, nossa resposta a Jesus deve ser uma vida de adoração. Nossas vidas devem refletir a alegria de sermos livres e sermos curados. E mais uma vez eu falo aqui, comento, né? Muitos não recebem o milagre porque em vez de testemunhar de Deus, vai testemunhar de si mesmo, vai se engrandecer pelo milagre. Aí o milagre não acontece. A nossa fé é a possibilidade, mas o milagre é uma ação direta da vontade de Deus, senão ninguém morria. Ok? Então, queridos, eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que essa narrativa aqui de Lucas, da cura da mulher encurvada, no sábado, é um exemplo que Jesus nos dá. Então, que nossos corações estejam abertos para a compaixão, que nossas mentes estejam dispostas a desafiar tradições que não promovem o amor em nossas vidas. Não, o que pode, o que não deve fazer, temos que estar abertos para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Aquilo que Deus pode fazer. E Ele pode tudo do jeito dele. Amém? Então que essa palavra esteja nos ensinando a estarmos de braços abertos para o milagre de Deus. E com o coração voltado para adorar a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, nos dê uma sexta-feira alegre, um início de final de semana abençoado, em nome de Jesus. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva,